Esse é o segundo vídeo sobre exaustão de movimento e a gente começou vendo sobre volume. E aí falou um pouco do RSI, mas não entrou em detalhes, né? Ou falou sobre candles também, mas não entrou em detalhes. Então eu vou continuar as informações e, inclusive, eu vou aproveitar a movimentação que está tendo hoje para mostrar como eu busco as confluências para exaustão de movimento. Então, os candles de força e exaustão, como eles são normalmente maiores, né, são as barras maiores, e normalmente eles têm pouco pavio, ou pouca sombra, tanto para cima quanto para baixo. Não importa se ele for um comprador ou um vendedor. Geralmente, o que identifica um candle de força ou de exaustão são aqueles candles cheios, né? Chamados marubuzu, candle elefante, tem um monte de nome aí, né? Só que o que é importante a gente entender, para ele ser considerado um candle de força, de impulso, ele tem que romper alguma estrutura, ou seja, ele tem que iniciar uma nova tendência, certo? Então vamos supor que você tinha uma cunha, ou um canal de baixa, ou uma bandeira de alta. A hora que você vê um candle grande rompendo essa estrutura, uma região de fibo, uma resistência, enfim, uma média de 200 períodos ou de 50 períodos em um momento ali importante, você fica claro tentar identificar aquele candle, né, como candle de força. E aí, o que vai falar que realmente era um candle de forma? Adivinha quem é? É o volume, certo? Se esse candle não tiver volume, pode correr que é cilada, tá certo? Provavelmente ele vai fazer um candle grandão e vai devolver tudo nos próximos minutos. Então, assim, a gente precisa ficar de olho que tanto um candle de força quanto um candle de exaustão, eles têm, normalmente não, né? É fundamental que ele tenha um volume maior que os outros candles do lado, né? Ou que a média que está tendo ali, porque realmente tem que ser uma hora que entra, vamos por força compradora, ele rompe, vinha ali uma tendência de baixa, alguma coisa, um canalzinho de baixa, aí rompe, ou uma bandeira de alta, né? Aí ele rompe essa bandeira, essa estruturinha que estava ali, e aí é um candle de força. Ou, quando é o candle de exaustão, ele, ao contrário, ele termina uma nova tendência. Em exemplificar aqui, ó, você tem uma pernada de alta, um movimento corretivo, certo? Uma banda que fez uma bandeira aqui. Normalmente a projeção desse movimento é ao mesmo tamanho desse mastro, vai ser essa daqui, tá certo? E aí, esse candle grande que vai romper essa estrutura aqui, ó, esse topo anterior, ele é um candle de força, um candle de impulso, tá certo? Só que tem que lembrar que esse candle, a gente teria que ter um volume maior do que os outros volumes aqui do lado, tá certo? Para considerar que esse candle, né, que vou botar ele certinho, né? Esse candle aqui, ele foi, opa, esse candle de força, ou seja, com volume, que rompeu uma estrutura, tá certo? E, em consequência, um candle de exaustão, ele vai estar aqui no final desse movimento, tá certo? No final desse movimento. Ele vai estar chegando aqui uma resistência, uma projeção de fibo, uma extensão ali da pernada, um mastro bandeira, ali uma projeção do mastro bandeira, esse tipo de confluências que você vai buscar para identificar esse candle de força, né? Aqui teria que ter o volume lá relacionado a ele, certo? Se fosse na questão da venda, esse gráfico aqui estaria todo ao contrário, né? E seria a mesma matemática da coisa, certo? Então, olhando no gráfico, eu vou usar uma moeda
que ela está mais fraca que o Bitcoin e que eu entrei numa operação nela, porque eu estou protegendo uma operação matemática e o que aconteceu? Olha a movimentação dessa moeda no 4 horas. Ela veio uma queda, depois a gente vai olhar esse candle aqui como sendo um Marubozu, né? Um candle de final de exaustão de tendência, e esse daqui também, ó, como exaustão. E esse aqui como um candle de força. Depois a gente vai olhar esse detalhe. E aqui, o que aconteceu? Eu tinha uma operação de long, eu estou mais ou menos aqui, foi que eu entrei mais ou menos, e como a moeda começou a fazer topos mais baixos, eu falei, opa, deixa eu proteger um pouco essa minha operação matemática, que nesse caso aqui ela está um pouquinho mais pesada, né? E para não ter risco de liquidação, esse tipo de coisa. Inclusive para tentar ganhar alguma coisa na queda. E esses dias, como tem sido muito parado, né? Tem que aproveitar alguma coisa. Então, só que eu esperei ele fazer a confirmação de um pivô de baixa, perder essa região aqui dos 2,25, né? Que ele quebrou uma estrutura de alta, tal, se eu colocar a FIBO daqui, quebrou 50%. Só que eu não entrei aqui, não entrei, porque eu imaginava que ele podia fazer um trap aqui de alguma forma e fazer um movimento, fazer um fundo ascendente, né? Estou num gráfico de 4 horas. Então, eu esperei ele fazer um movimento aqui de correção, dessa pernada de baixa, e falei, vou entrar nesse rompimento aqui. E nesse rompimento, eu também falei, peraí, isso aqui é uma região de suporte muito importante, pode ser um fundo ascendente, quer saber? Eu vou esperar mais. E por que eu fiz isso, né? De esperar tanto para fazer a entrada nessa moeda, já que está tudo me dando clareza de que esse movimento de queda ele pode continuar, as médias cruzando para baixo, volume descendente, RSI querendo ir para sobrevenda. Então, assim, porque eu realmente, pela movimentação que eu sempre acompanho dessa moeda, ela é muito volátil e ela faz umas reversões muito rápidas. Então eu prefiro usar várias confirmações antes de abrir uma operação com ela. Então eu entrei mais ou menos aqui, se eu não me engano, 2,8, 2,08, é isso aqui, ó. Quando ela fez esse pivô de baixa, eu entrei aqui. E agora eu estou querendo saber se é final desse movimento ou não. Aonde eu agora vou ficar acompanhando para ver quando eu identifico o final dessa pernada de baixa, tá certo? Então, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho os preços fechando abaixo da média de 50, da EMA de 50. A minha EMA 144 virada para baixo, mostrando tendência para baixo. As EMAs 9 e 21, elas cruzaram aqui, estão viradas para baixo e o preço não está conseguindo trabalhar acima da EMA 9. Então, para mim, continua mostrando queda. Se eu traçar aqui uma linha de tendência de baixa, né? Olha aqui, tá uma coisa mais perfeita, inclusive a média de 50 certinha aqui. Só que o preço ele esticou um pouco da média aqui, ó. Então talvez seja possível que ele venha bater aqui para depois cair de novo. Eu corro esse risco. E daí o que eu posso fazer quando ele vier aqui, eu aumento a mão do short para poder ganhar mais na queda. Só que aí eu preciso ter confluência para que isso vai acontecer, certo? Outra coisa que eu faço, a questão do RSI, né? Se o RSI não entrou em sobrevenda e ele está ainda apontando para baixo, eu costumo usar umas marcações aqui, eu faço linhas no RSI. Isso para mim é muito, muito. Enquanto não cruzar, tá vendo? Uma tendência de baixa no RSI, enquanto ele não romper isso aqui, também para mim quer dizer baixa.
Enquanto ele não chegar em sobrevenda, baixa. Aí você vê essas linhas do RSI, ó, só para ter uma ideia como elas são interessantes, ó. Aqui, quando o preço estava subindo, ó, olha só, quando cruzou aqui essa linha de baixa, como o preço caiu. Aqui, ó, lá para trás, vamos fazer lá para trás, ó. Quando o preço estava caindo aqui, ó, e ele vinha, o que o RSI ainda não cruzou, ele fez uma tentativa aqui, ó, que foi justamente essa pernada aqui, certo? Só que deixou uma sombra e perdeu a mínima e daí voltou lá para baixo. Então o preço só foi configurar ali embaixo uma divergência, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu teria usado, se eu tivesse nessa operação de short, eu teria usado essa divergência, isso aqui, para me dizer que está na hora de sair. Inclusive, olha só o volume aqui, né? Deixa eu ver se está claro aqui, ó. Olha só o volume nesse ponto aqui, ó, do gráfico. Volume de exaustão, candle de exaustão aqui, olha essa pernada aqui, ó, como não é uma pernada de baixa e um candle grande, que inclusive deixou sombra, né? E uma volume muito grande, né? De venda. Então, o que eu quero ver aqui? Justamente isso. Eu quero ver, enquanto o RSI, no 4 horas, não rompe isso daqui, eu não saio da operação. Se ele vier aqui testar e o RSI pode fazer isso aqui e fizer um bear trap, eu aumento minha mão. E os volumes, olha só, os volumes vêm abaixo da média aqui, ó, nessa pernada. Então, para mim, isso aqui é queda. Só vou sair quando ele me disser uma exaustão non-candle, confirmada por um volume, que mostre algum sinal no RSI, tá certo? Que mostre alguma coisa aqui, ó. A gente vai entrar agora um pouco em pivôs, né? Se você tem esse candle aqui ele fez um candle com sombra, em 4 horas, e fez uma possível reversão aqui, né? Um LED aqui, no 4 horas. E aí, nesse ponto aqui, se eu tivesse operando aqui, com a operação aberta aqui, buscando essa confirmação, eu ia lá para o 15 minutos, tá certo? Para o 15 minutos, para ver essa movimentação aqui, ó. Para confirmar esse pivô aqui, né? Porque para ele fazer aquela movimentação no 4 horas, ele teve que fazer isso aqui, ó, um pivô nos 5 minutos, um pivô no 15 minutos, confirmar esse pivô aqui não deu, aqui seria fora, ó, confirmar esse pivô nos 5 minutos, olha um candle aqui de força, ó, na época, ó, rompendo, esse aqui mais rompendo uma estrutura com força, e ele teria que me dar essa confirmação que os pivôs estão sendo feitos no 5, no 15, depois numa hora, até chegar no 4 horas, tá certo? E depois do 4 horas, eu continuo olhando essa movimentação para os tempos maiores, né? Buscando a informação também nos tempos maiores, né? Opa, deixa eu voltar lá. Aqui. Então, olhei o 4 horas, olhei para trás, olhei os tempos menores para achar as confluências de pivô, tá certo? 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, foi fazendo pivô, opa, esse preço está subindo. Ou foi fazendo pivô de baixa, né? Fez um pivô nos 5 minutos, opa, aqui. Fez um pivô nos 5 minutos. Fez um pivô no 15 minutos. Fez um pivô numa hora. Fez um pivô em 4 horas. Pronto, a queda está continuando, né? Vou lá no diário. No diário eu tenho um, dois, três, quatro, 5 candles aqui, ó. 5 candles vendedores. Então, a qualquer momento, quando ele chegar
nessa resistência aqui, ó, em 208, né, foi a minha entrada, ele pode ou reverter ou pode furar isso aqui, ó. Tá vendo essa pernada aqui de baixa, como foi assim, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias caindo. Quando essa moeda ela corrige mesmo. Ela não corrige devagarinho, não. Então, aqui também, ó, pernadas grandes, entendeu? Então, o que eu estou tentando entender é se vai acontecer uma pernada dessa, né, de correção mais forte, e se vai perder, porque se você vê, ó, essa aqui é a região mais importante, certo? Mais importante, 202. Se perde essa região aqui, ela vai buscar forte aqui, brincando 1,50, 1,40, 1,36. Então, eu tentei proteger, como eu entrei meia mão, né? Eu tentei proteger a minha operação dessa maneira, né? Entrando nesse rompimento aqui, e agora vou aguardar se ele vai fazer um pullback ou se ele vai romper direto, tá certo? E vou buscar essas confirmações da exaustão do movimento sempre no 4 ou no 6 horas, né? Vou botar aqui no 6 horas, para a gente ter uma ideia como tá. Também no 6 horas, olha lá, média 144 para baixo, todos os candles fechando abaixo da média 50, da EMA 50, os candles não chegam a romper a média 9, nem a média 21. Então, assim, volume baixo, o RSI não chegou em sobrevenda. Então, para mim, esse movimento de queda, ele não cessou. Só vou sair dessa operação que protege uma operação minha de long. Então, mesmo que ela volte, aí eu sou obrigado a fazer ao contrário, né? Aumentar a posição de long para destravar a hora que a operação de long der lucro, eu fecho a operação de short. Então, eu não perco, certo? Eu não perco. O que eu estou fazendo aqui é uma proteção do meu capital, né? Da minha posição. Para não ser liquidado, ou para não ficar perdendo muito, enfim, conforme for, se eu faço lucro no short, eu posso diminuir um pouco do long para entrar mais forte depois, enfim, é um monte de estratégia matemática que tem para fazer. Mas o principal aqui é acompanhando esse movimentação para entender a exaustão dele. Então, o que eu vou buscar, mais uma vez, é um candle de grande de exaustão, com volume, se tiver uma confluência com a RSI, com uma média móvel, tá certo? Que me dê a virada do movimento, tá certo? O término de uma tendência. E aí eu saio fora da operação. E aí, se for o caso, posso entrar de novo, sem problema nenhum. Então, a outra coisa que eu uso, né, de confluência, então, primeiro volume, candles, RSI, pivôs, certo? Médias e uma coisa muito importante, que é liquidez, certo? Então, como é que eu uso isso daqui, né? O mapa de liquidez, ele vai dando zonas onde tem stops, onde tem ordens de compra, ordens de venda. Você pode ver a liquidez no spot, ver a liquidez no futuros. Claro, um vai te ajudar a visualizar no outro. Tem várias formas de ver, tem o Mob Chart, tem o CoinGlass, que são bem legais. Eu gosto de usar aqui dentro do TradingView mesmo. Eu tenho um indicador ali que vai me mostrando, me acostumei a usar ele. Então você vê aqui, ó, ele rompeu aqui essa linha de tendência de alta nos 5 minutos e tinha embaixo, tinha liquidez para buscar. E aí foi formando mais, ele foi buscando essa liquidez mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Essa liquidez aqui, ó, ontem não tinha, não aparecia. E aí o que acontece? Nas quedas, o pessoal vai abrindo aqui long e vai botando stop abaixo.
ou o pessoal vai deixando ordem aqui embaixo de compra, né? Então aqui em cima, ao contrário, vai deixando ordem de short aqui, ou vai colocando, fez um short aqui em cima e botou stop aqui para cima. Então o preço ele se movimenta dentro desse mapa, né? Ou ele fica mais visível para nós zonas possíveis aonde o smart money, né, aonde os market makers, eles vão jogar, as corretoras vão tentar manipular esse preço para jogar, para buscar essa liquidez que está ali, certo? Para depois o preço subir, ou não, ao contrário, buscar a liquidez que está em cima para depois o preço cair. Isso é constante, certo? Isso é constante. E isso eu posso usar também como confluência na exaustão de movimento, certo? O problema é que isso muda, né? Ontem não tinha isso aqui embaixo, hoje já tem. Quando eu entrei na minha operação, eu via em tempos gráficos maiores, ou em períodos gráficos maiores, que tinha mais liquidez para baixo. Então eu entrei pensando nisso. Quando você pensa nos 5 minutos, isso é muito volátil, né? Pode sumir aquelas ordens a qualquer momento, aquelas operações. Mas em períodos gráficos maiores, você tem lá zonas de liquidez, que tem vários indicadores diferentes para mostrar isso, que podem ajudar. E junto com isso, a questão da quantitativa, né? Análise quantitativa, certo? Então, daquela mesma moeda, eu vim acompanhando a queda dela, a saída de Open Interest, você vê o Open Interest saindo, certo? Aqui é o Open Interest do agregado, né? O Open Interest saindo ali na Binance, via que as liquidações, que você vê as liquidações de long, ó, não estavam sendo mais consideráveis, o long short ratio equilibrado numa mesma posição. Então, enquanto essa análise quantitativa, ela não me der assim, aqui deu uma liquidação de short, ó. Aqui, deixa eu botar mais para cá. Deu uma liquidação de short quando ele deu essa subida aqui. Para mim, isso foi teste foi busca de liquidez dos shortados. Então, para mim, isso demonstra continuação de queda, certo? Fez esse movimento, o Open Interest saiu, o Open Interest está saindo, o long short cima, quer dizer, entrando mais long do que short, para mim isso é continuação de queda, né? Então eu vou buscar agora uma liquidação de long grande aqui, e a hora que começar a entrar o Open Interest, e aí eu saio fora da operação. Então, não é brincadeira, né? Por isso que fica com várias telas ao mesmo tempo e tem que ficar acompanhando cada uma delas, né? Volume, candle, pivô, análise quantitativa, análise de liquidez, onde está na região de FIBA ou não, de resistência ou não, de suporte, se o candle é de exaustão, se não é de exaustão, para tentar identificar um final, uma exaustão de um movimento, e para realizar o lucro do short ou para entrar com a operação de long, enfim, para, claro, maximizar os ganhos, né?